Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, porque mais uma vez estamos aqui na tua casa. Estamos aqui para adorar e bendizer o teu nome, para reconhecer a tua bondade, para louvar a tua compaixão, a tua misericórdia, Senhor Deus, os teus atributos, o teu amor, ó Pai, que são aplicados na vida da sua igreja. E por isso estamos com os nossos olhos e ouvidos atentos, com os nossos corações abertos, para recebermos a tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 2, versos de 25 a 35. Eu vou ler até o verso 38. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. Estava o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia, dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos e para ser o alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia Jesus de orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. No capítulo 2 de Lucas, nós estamos vendo as circunstâncias do nascimento e um relato pontual de alguns momentos da infância do Senhor Jesus. O que temos nesse capítulo é o seu nascimento, a sua circuncisão, 8 dias de nascido, a apresentação no templo, 40 dias depois de nascido, uma vez que será no final dessa quarentena, dessa purificação, que nós iremos expor a passagem de Simeão. Seria interessante nós entendermos um pouco o que significa isso. De acordo com a Torá, a mãe de um bebê do sexo masculino, ela ficava impura durante 7 dias após o parto. E tinha de ficar em casa para evitar o contato com os alimentos, pessoas ou lugares sagrados, por 33 dias adicionais, totalizando um período de impureza de 40 dias. Isso estava relacionado à questão de saúde pública também. Se o bebê fosse menino, do sexo feminino, o período de impureza seria o dobro, seriam 66 dias, passando para 70 dias de purificação. Uma outra coisa interessante aqui no relato de Lucas, e eu quero fazer uma apresentação do texto em si, não que não vá trazer algumas aplicações, mas o meu propósito é expor o que está acontecendo aqui. Uma outra coisa interessante no relato de Lucas, ele é um médico, né? Chamado médico amado, mas parece que ele era um homem, era um estudioso da história, era um historiador. E a maneira como ele escreve o livro de Lucas Atos, que parece ser uma coisa só para muitos estudiosos, parece ser um livro só, ele tem essa perspectiva histórica muito marcada, e determinados fatos ele pontua de forma a contemplar esses relatos históricos, trazendo, não que os outros textos não façam isso,
mas trazendo uma veracidade, vamos dizer assim, acadêmica com relação à vida do Senhor Jesus. E é interessante porque ele começa no capítulo 2, verso 1, dizendo assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, e esse é o ambiente em que o Senhor Jesus nasce. E é interessante porque ele usa essa expressão fazendo um paralelo com Lucas capítulo 1, verso 5, falando do nascimento de João Batista. Nós vamos ver aqui, mas nós podemos perceber em Lucas que esses relatos são muito semelhantes em sua estrutura. O nascimento do Senhor Jesus ao nascimento de João Batista. E ele diz assim: nos dias de rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. E é interessante que essas expressões, em especial essa expressão naqueles dias, é um hebraísmo usado por Lucas para uma passagem de tempo indeterminada, designando um tempo aproximado do fato que se quer apresentar. Ou seja, ele não está dando um dia específico, uma data específica, como muitas vezes nós vemos no Velho Testamento, falando de determinadas cerimônias, no mês de Abib, no 14º mês, ali o Velho Testamento pontuando as festas religiosas com dias, semanas e meses. Essa expressão que Lucas usa é uma expressão para mostrar que naquele período que ele está pontuando ali, no caso, nos dias que estavam próximos ao decreto de César, um fato aconteceu. E aí, que fato é esse? As circunstâncias que envolvem o nascimento do nosso Senhor Jesus. Ou então pontuando um período específico, sem uma precisão exata, como eu falei anteriormente, de dias ou horas, como foi o caso do nascimento de João Batista, nos dias de Herodes, rei da Judéia. O que nós percebemos com essa linguagem? Nós percebemos aqui que a história bíblica não é um mito. Ele não usa a expressão "era uma vez", que nós usamos na nossa literatura para mostrar uma coisa fantasiosa. Mas é um registro histórico da atividade divina de Deus no tempo. Outro aspecto interessante quanto a isso é que não podemos precisar o dia em que Jesus nasceu, mas identificar esse período também que se dá entre fevereiro e junho, pois era quando os pastores estavam no campo, no início da primavera, naquela região. Alguns historiadores, eles lançam a data do nascimento de Jesus pouco antes da morte de Herodes I, em 4 de abril do ano 4 a.C. E nós temos um relato bem aproximado disso, quando o Senhor Jesus, quando os magos vêm do Oriente e passam por Herodes, e Herodes pede para que eles avisem quando eles encontrarem o menino. E aí o que acontece? Aqueles homens encontram ao Senhor Jesus e, por divina advertência, são mandados de volta por outro lugar. E logo após aquele encontro, a família do Senhor Jesus, ou seja, José, pega o seu filho e vai para o Egito. Como nós temos lá em Mateus capítulo 19 e 20. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Então, o momento em que o Senhor Jesus nasceu circunscrevia, para alguns historiadores, a esse período específico do ano 4 de abril, do ano 4 antes de Cristo. Quando nós olhamos essas evidências da Escritura, nós não podemos precisar o dia específico em que o Senhor Jesus nasceu. E, na minha opinião, isso diz muito em nossos tempos, em que, segundo a fala de um padre, muitos são protestantes 364 dias do ano, mas dessa data são católicos, porque fazem presépios que apresentam a imagem do Jesus menino e guardam esse dia como religioso. E isso ele fala não como uma crítica, mas como uma virtude dos protestantes.
Esse padre é um profundo conhecedor, vamos dizer assim, um conhecedor e crítico do calvinismo, e aponta para a nossa doutrina, aos olhos dele errada, de não considerar as imagens e veneráveis. Mas que nessa data, segundo ele, no calendário litúrgico católico, tem a mesma postura católica idólatra com relação à imagem de Cristo e ao calendário litúrgico estabelecido por eles. Na nova dispensação, só existe um dia santo, que é o dia do Senhor, que é o domingo, o dia em que comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo até que Ele venha. E nós temos isso muito claro na Escritura, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 11, verso 26, quando ele vai dizer assim: porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E lá em Atos, capítulo 20, verso 7, dizendo assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ou seja, a ceia do Senhor, se dando no dia do Senhor, no domingo. Ou seja, na nova dispensação, na plenitude dos tempos, que é marcada pela morte e ressurreição de Cristo, o único dia santo que nós temos é o dia do Senhor. Ainda mais se compararmos com o Velho Testamento, em que todas as festas eram pontuadas especificamente por dias, datas e semanas, e todas elas apontavam para o dia do Senhor na plenitude dos tempos. Uma outra coisa interessante aqui, que como historiador, e o propósito aqui de Lucas é convencer, é demonstrar uma realidade, tá? É o relato do nascimento do Senhor Jesus quanto às suas testemunhas. E se nós formos ver quem eram essas testemunhas, os pastores no campo, pessoas simples e sem muita expressão, um homem chamado Simeão, um homem piedoso, mais desconhecido, uma profetisa chamada Ana, que apesar de apresentar uma descrição exata a seu respeito, também não era ninguém muito proeminente naquela época. São pessoas simples, pessoas comuns, mas piedosas. Eram pessoas que não eram influentes naquela sociedade, mas eram crentes tementes a Deus, que aguardavam a promessa do Messias com grande expectativa. E as pessoas envolvidas nisso não eram claramente apropriadas, segundo a visão do mundo. Não havia nenhum sacerdote ou membro do Sinédrio, nem qualquer outra autoridade do templo recebendo o Senhor Jesus. Antes, o Senhor Jesus é recebido por pessoas desconhecidas que nunca mais aparecem na Escritura e que, embora não ocupassem um cargo oficial no templo, incorporavam a fé sincera do templo. E nós vemos aqui, já no nascimento do Senhor Jesus, algo que muito tempo depois ele proclama. Lá em Mateus capítulo 11, verso 25 a 27, falando da perspectiva do Evangelho, diz assim: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Veja como isso está de acordo com o que fala as Escrituras a respeito do Cristo. Veja o Cântico de Maria. Abra Lucas capítulo 1, versos 50 a 55. Veja que a Escritura vai dizer: a misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, a sua misericórdia. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, pediu os vazios ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre,
como prometer aos nossos pais. Esse cântico de Maria apontava para Cristo, falava sobre ele. E quando ele fala que derrubou o seu trono, do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, porque as pessoas que estavam envolvidas aqui não eram pessoas significativas na sociedade, eram pessoas comuns. E na sua vida comum, no seu na vida diária cristã, eles demonstravam a humildade que é característica daqueles que temem ao Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 9, do verso 4 a 7, ele vai falar sobre isso, quando ele diz assim, a respeito desse menino: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo da justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. No cântico de Maria, essas coisas estavam sendo contempladas ali, aquilo que o profeta Isaías falou, e aquilo que Deus mesmo falou a Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, verso 7, quando ela diz assim: a favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua. Eu serei o seu Deus. Ele era a esperança de Israel. James Edward faz o seguinte comentário a respeito desse verso. Ele diz assim: a esperança messiânica esperada há muito tempo, mas não cumprida, levou alguns do judaísmo a fazer concessões ao governo romano de força, outros a serem oposição militante deste mesmo regime, outros a sonhos utópicos e ainda outros a fuga, separação, isolamento e resignação. Simeão e Ana seguiram um curso menos celebrado, porém mais difícil. Eles esperaram em fé, confiando no Deus da promessa, e no tempo deste. Eles exemplificam o pobre que tem fome e sede do reino de Deus e que por isso podem ser desprezados. A coragem firme dele de esperar a promessa de Deus, em vez de se refugiar em falsificações espirituais, resulta em verem o bebê Jesus, que é o alvorecer da salvação de Deus. Simeão e Ana simbolizam a piedade judaica no local mais santo de Israel, o templo. Perceba que o reconhecimento de Jesus e a sua recepção se dão de forma apropriada no templo, onde as crenças e esperanças mais sagradas de Israel eram aguardadas. Era ali, naquele lugar, que cada sacrifício, que cada cerimônia apontava para ele dominicalmente, contextualizando. O templo era a sua casa. E o Jesus, adolescente, menino, diz isso. Quando, ao voltar das festas religiosas de Israel, e eles iam em bando e voltavam em bando, e era tão grande que a Escritura diz que seus pais voltaram 3 dias de viagem e não encontraram o Senhor Jesus com nenhum dos seus parentes. E aí encontram o Senhor Jesus no templo, conversando com doutores da lei.
E eles, preocupados com seu filho, perguntam, ao Senhor Jesus, falam: poxa, você está fazendo aqui, meu filho? Estão procurando você. E a resposta dele é: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpri estar na casa de meu pai? O templo, a igreja, é a casa dele. E nós somos a igreja. Nós somos a habitação desse que é o Deus supremo, maravilhoso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Matthew Henry faz um comentário interessante a respeito disso, quando ele diz assim: observe que aqueles que desejam vir a Cristo devem vir a seu templo. Ele virá nos encontrar e ali devemos estar preparados para encontrá-lo. É no ajuntamento solene, é no dia do Senhor, que Deus, na pessoa de Cristo, entra em comunhão com a sua igreja. E é dentro desse contexto que nós vamos falar um pouco a respeito dessa situação aqui em que Simeão e Ana, especificamente Simeão, se encontram. O verso 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Com base na expectativa de Simeão, nós vemos claramente que quando Jesus nasceu, a sua vida era esperada há muito tempo por muitos crentes piedosos. E não há dúvidas que nesse momento havia outras pessoas santas, como Simeão e Ana, que aconselhavam o povo de Deus nessa mesma expectativa. Entretanto, nesse período, o período de nascimento do Senhor Jesus, esse início da manifestação da graça resplandecente de Deus, as condições de Israel eram extremamente precárias. Israel, como povo, não tinha uma independência política. Roma dominava aquela região. Quem se sentava no trono de Israel era Herodes, um homem cruel, que não era um rei legítimo. A religião havia se degenerado, pois passou a ser algo meramente externo, expressado no legalismo dos escribas e fariseus e de seus muitos seguidores, no mundanismo dos saduceus e no silêncio da voz profética. Mas em meio a toda essa obscuridade, degradação e desespero, haviam homens que olhavam com esperança, com sinceridade, para a consolação de Israel. E quando nós olhamos para isso, nós podemos dizer que em tempos difíceis, a nossa única confiança está na segurança da direção divina e seu consolo para aqueles que são seus. Esses homens e mulheres aqui representados por Simeão e Ana estavam aguardando a redenção de Israel, que vinha por meio daquela criança. Perceba aqui que o texto faz um elogio a Simeão por sua virtude de esperar a consolação de Israel. E o relato em sequência de Simeão e Ana completa o efeito da narrativa de Lucas nesse testemunho conjunto. E por que isso? Porque ambos representam a espera da redenção em Cristo. Os dois abraçam a mesma esperança messiânica. No verso 30 diz assim: porque os meus olhos já viram a tua salvação. E o verso 38, com relação a Ana, ele diz assim, falar a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Israel. E é interessante porque Lucas coloca esses dois testemunhos. Lembrem-se, Lucas está escrevendo para alguém. O capítulo 1 de Lucas
Diz assim, verso 3, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foi instruído. E é interessante ele colocar esses dois testemunhos, por quê? Porque naquele tempo, para se estabelecer um testemunho válido, você tinha que ter no mínimo 2 testemunhas. E para Lucas, como bom historiador, ao apresentar esses relatos, e com o propósito de escrever para alguém com o intuito de convencê-lo a respeito daquilo que ele estava dizendo, perceba que no início ele fala em acurada investigação. Ele usa desse artifício, que é um fundamento da própria escritura de Deuteronômio, capítulo 19, 15, que diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for cometer, no depoimento de 2 ou 3 testemunhas estabelecerá o fato. Ou seja, um testemunho só se tornava válido quando você tinha, no mínimo, 2 pessoas falando a respeito dele. E no mundo grego também era assim, no mundo greco-romano é assim. Existia uma expressão latina que é muito famosa: testes unus, testes nulos, ou seja, uma testemunha não é testemunha. Mas ele não para por aí para confirmar aquilo que estava acontecendo, para mostrar que o seu testemunho era fiel. Perceba aqui no capítulo 2, que Lucas, o autor sagrado, menciona 3 vezes a apresentação de Jesus no templo de acordo com a lei de Moisés, dos versos 22 ao verso 24. E também menciona 3 vezes que Simeão é guiado pelo Espírito Santo para ver e confessar a Cristo. E mais uma vez aqui, as referências na Torá e no Espírito Santo estão invocando o testemunho da lei e dos profetas. Uma vez que a profecia no Velho Testamento, a profecia da Escritura, se dava pela influência do Espírito Santo. Mais uma vez, temos 2 testemunhas autenticando a veracidade dos fatos do conselho de Deus na pessoa do Messias e Salvador do mundo. A Escritura diz que ele esperava a consolação de Israel. Simeão era um homem piedoso. Por quê? Porque ele aguardava esse momento. Ele aguardava essa consolação. E a palavra aqui, consolação, expressa conforto, consolo na salvação de Deus em Cristo. Essa expressão para um judeu devoto significava o cumprimento da esperança messiânica. A palavra no original para a consolação de Israel, para a consolação é paráclesis. O Espírito Santo é denominado paráclito, ou seja, o consolador. A ideia é que essa criança é a promessa cumprida do consolo de Deus, da sua compaixão. Ele vai aliviar o sofrimento do seu povo, vai consolar aqueles que choram. É interessante que essa palavra em hebraico, que tem a mesma significação no grego, dá a ideia de trazer conforto por ser movido por compaixão. E trazer conforto também era a tarefa do profeta, ao tentar aliviar o sofrimento do homem. Ao falar daquela criança como consolação de Israel, significava que ele encarnava o cumprimento da profecia messiânica. Ele era o rei da consolação, ele era o rei da compaixão, ele era o rei eterno de Israel. Ele, aquela criança, representava esse reino eterno. As profecias que apontavam para isso falavam de um rei davídico eterno, um conquistador enviado por Deus para derrotar os inimigos de Israel e restaurá-la à nação dos dias de glória de Davi. E num dos relatos do Velho Testamento, Davi é um tipo de Cristo quando o seu reino é um reino, torna-se um reino de paz pelas vitórias e batalhas que ele empreende, e ele se torna vencedor sobre todos os seus inimigos. E ali, na pessoa de Davi,
em Israel e na sua paz, e na sua vitória com relação aos seus inimigos. Todas essas coisas apontavam para Cristo, um conquistador enviado por Deus para derrotar os inimigos de Israel e restaurar a glória, os dias de glória de Davi. Era isso que esse reino davídico representava. Ele cumpriu esse papel de Messias, mas em seu primeiro advento, ou seja, chegada, aparecimento, ele veio como servo, um sofredor, e é dessa forma que torna cativo o cativeiro. Abra o Salmo 68, verso 18 a 20. A Escritura vai dizer assim: subiste às alturas, levastes cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação, o nosso Deus é o nosso libertador. Com Deus o Senhor está, escapamos da morte. Cristo era essa libertação por meio do seu sofrimento. O trono sobre o qual Jesus se torna o Messias é a sua morte sacrificial pelo seu povo. Ele mesmo disse certa vez que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do seu povo. Ele era o Messias conquistador do seu povo. Ele iria desbaratar todos os inimigos do seu povo. Abra Colossenses capítulo 2, verso de 13 a 15. É interessante porque no Velho Testamento nós temos representado ali fisicamente Israel, o Israel físico, as suas batalhas, as suas conquistas, representando a igreja nas suas lutas nesse mundo. E muitas dessas lutas eram manifestadas e são manifestadas por perseguições físicas, por morte. Mas essas perseguições vão muito mais além daquilo que é físico, porque nós estamos lutando contra principados e potestades, e são esses principados e essas potestades que o Senhor Jesus derrotou. A consolação de Israel representava isso. A sua vitória contra os seus inimigos, contra os nossos inimigos. Veja que Colossenses capítulo 2, verso 3 a 15 vai nos dizer: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O rei conquistador, o rei Messias, ele vem na forma de servo, mas ele vem destruir por meio da sua morte, por meio do seu testemunho, por meio da sua obediência, por meio da sua vida e obra, todos os nossos inimigos. Abre Efésios capítulo 2, versos 16 e 17. Por isso que o Senhor Jesus disse para os seus detratores: o meu reino não é deste mundo. E quando ele estava para ser crucificado, ele disse: se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros me defenderiam. Mas ele disse: o meu reino não é desse mundo. Eu não vim para resgatar ninguém, fisicamente falando. Eu vim para trazer a verdadeira libertação, que é a libertação de toda a influência e poder do pecado na vida do seu povo. A Escritura diz que ele vai vir sim como guerreiro, que vai haver uma batalha,
e que será uma batalha final, e que ele vai destruir os inimigos físicos do povo dele com uma simples palavra. Veja o que Efésios capítulo 2, verso 16 e 17 nos diz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e ao Espírito. Veja o que Paulo está descrevendo aqui nesses versos. Não é apenas uma reconciliação entre judeus e gentios, mas também uma reconciliação básica. Ou seja, dois grupos, judeus e gentios, agora vistos como um corpo, a igreja. E de fato é sobre essa reconciliação básica que a ênfase recai na primeira parte desse verso que nós acabamos de ler. O sentido é que a morte expiatória de Cristo preencheu esse propósito. E agora a relação correta entre os efésios crentes e seu Deus se estabelece. Foi pela graça de Deus que eles chegaram a ouvir e aceitar o Evangelho, a lançar fora a sua ímpia alienação de Deus e a participar dos frutos da perfeita expiação de Cristo. E esse milagre foi efetuado pela cruz. Essa mesma cruz que para judeus foi escândalo e para gentios loucura. Foi por meio da cruz de Cristo que a salvação desse mundo se tornou possível. Porque ele levou sobre ele, sobre aquela criança, sobre aquele menino, repousava todas as nossas promessas e a certeza de que os nossos pecados seriam levados e destruídos todos os inimigos de Deus. Mas vejam o que ele diz aqui no verso 30. Meus olhos viram a tua salvação. Veja a confissão de fé de Simeão, que a criança em seus braços era o Salvador, era a própria salvação de Deus, a salvação que Deus Pai indicou, a salvação que Ele preparou com grande cuidado e planejamento. Abre Isaías 49, verso de 8 a 13. Acompanhe comigo essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá a mananciais de águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, eis que aqueles do norte e ocidente, aqueles dos outros da terra de Sinim. Cantai aos céus, alegre a terra, e vós, montes, rompei em cântico, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Você imagina o que significa ter em seus braços o Salvador do mundo, o Deus Filho encarnado, como sinal da confirmação da promessa de Deus, e a atitude de Simeão transbordar de alegria, a tal ponto que ele derrama diante do trono de Deus a sua ardente ação de graças. Você imagina o que seria para um homem da antiga dispensação, ou seja, do Antigo Testamento, ter em seus braços o Cordeiro de Deus, que era a expiação do seu próprio pecado, a sua justificação, bem como a de todo o povo. Imagine o sentimento que aquele homem estava sentindo, porque tinha em seus braços a certeza da sua salvação. Ele tinha em seus braços a certeza da sua eternidade. Mas eu vou dizer para você uma coisa, com certeza esse sentimento de gratidão e graça não supera ter esse mesmo Cristo nos nossos corações, porque a promessa se cumpriu nele.
Quando ele diz assim, está consumado, e inclina a cabeça e rende o seu espírito, é como se ele tivesse dito, acabou, terminou. O comentário do léxico aramaico e grego de Strong, ele diz o seguinte a respeito disso, ele diz assim, Cristo satisfez a justiça de Deus pela morte por todos para pagar pelos pecados do eleito. Estes pecados nunca poderão ser punidos outra vez, já que isto violaria a justiça de Deus. Os pecados podem ser punidos apenas uma vez, seja por um substituto ou por você mesmo. Ele estava carregando nos seus braços o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado dos homens. Veja o que ele diz. Verso 29, agora, Senhor, podes despedir o teu servo. E essa frase é bastante significativa. Uns aqui dizem que Simeão era um homem de idade avançada quando isso aconteceu. E o Espírito de Deus havia dito que não morreria sem essa consolação. Alguns dizem que não é bem assim, que ele não era um homem que tinha uma idade avançada. A ideia aqui parece que logo depois disso ele morre. Sendo isso ou não, o mais importante é que esse homem reconhece que não há nada mais em sua vida que possa superar essa alegria e satisfação. E quando muitas vezes nós dizemos assim, eu quero ver isso, só depois disso eu quero morrer. É porque a nossa expectativa e perspectiva apontada para um determinado evento vai trazer satisfação, alegria, contentamento. E agora essa alegria, esse contentamento se completa na vida de Simeão. Porque a sua expectativa de vida estava na eternidade e nas promessas de Deus. Paulo certa vez demonstrou esse mesmo sentimento com as seguintes palavras, lá em Filipenses capítulo 1, versos de 20 a 23. Ele diz assim, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro, estou constrangido tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Simeão estava dizendo que não existia mais nada em sua vida que traria a satisfação e o regozijo que trouxe aquele momento em que ele contempla o seu Salvador. E nessa exclamação e ação de graça de Simeão, nós vemos aí ecoada a confiança, a esperança e a universalidade das passagens do servo sofredor do profeta Isaías. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa perspectiva de Simeão nas Escrituras. Abra Isaías 40, verso 5. Veja o que a palavra do Senhor diz. Quem é a glória do Senhor no Velho Testamento? É o próprio Deus. Quem é a glória do Senhor no Novo Testamento? É o Deus Filho. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor disse. Passe sua Bíblia para Isaías 42, verso 6. Veja que as exclamações e ação de graça de Gideão eram fruto das profecias do Velho Testamento. Veja o que diz Isaías 42, 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Vire mais uma vez a sua Bíblia para Isaías 46, verso 13. Veja o que ele vai dizer aqui.
Faço chegar a minha justiça, e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Vá mais adiante, Isaías 49, 6. Mais uma vez falando do Messias, daquele menino, ele diz assim: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E abra agora Isaías, capítulo 52, versos 9 e 10. Veja que o profeta Isaías diz: rompei em júbilo, exultai a uma ruína de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Quando Simeão diz isso e olha para aquela criança, ele vê todas essas profecias se cumprindo na pessoa do menino Jesus. Por isso ele diz: agora pode despedir em paz o seu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Sabe o que ele estava querendo dizer? Simeão aqui estava querendo dizer? Queria dizer que naquele momento um novo estágio é completado no plano divino. Que ao ver o menino, ele vê tudo que Deus havia ordenado pertencente à salvação. Nós vemos nessas palavras de Simeão a universalidade da graça de Deus que o profeta Isaías pregou. Luz para a revelação aos gentios. Todos os povos aqui, percebam o interessante, são definidos aqui como gentios e judeus. Quem não era judeu era gentio. E quem era gentio era estranho às alianças. E era estranho na literatura judaica da época colocarem a posição judeus e gentios, muito menos sendo colocados antes de Israel. A essa declaração de Simeão, vindo de judeu devoto, de pé no templo sagrado, citando o profeta Isaías, estava investido de autoridade divina, e ao declarar a salvação messiânica de Deus como luz para os gentios, Simeão recupera uma verdade que havia sido negligenciada pelos judeus. Que Israel não era o término da revelação de Deus, mas um condutor da palavra de Deus para toda a humanidade. E tudo estava centrado naquela criança, no Jesus de Nazaré, o Messias, o Filho de Deus. Eu gostaria de terminar, queridos, essa nossa exposição, perguntando aos irmãos, mediante todas as coisas que nós ouvimos aqui, qual seria o dia de comemorarmos a vida, a obra, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, que não seja o dia dele? Qual seria a data mais específica que identificaria o nosso Senhor, o nosso Redentor, o dia da sua adoração, que não seja o dia do Senhor, por causa da grande salvação operada na vida do seu povo, por causa da dívida que pagou, nos trazendo em eterna salvação diante do Senhor. E como Simeão aqui, devemos louvar ao Senhor a nossa plena salvação. Salvação essa em Cristo Jesus, para a redenção e reconciliação de Deus com os homens, a quem Ele quer bem, ou seja, aqueles que foram feitos filhos de Deus, a quem Ele fez seus filhos, a saber, os que creem no seu nome.
Sinceramente, eu creio que o sentimento que Simeão teve naquele momento era o sentimento da promessa cumprida de Deus. Eu não sei expressar o que ele sentiu, mas eu tenho certeza de todas as vezes que me encontro com o Senhor, que nós nos encontramos com Deus, seja no culto a Deus, em especial no culto a Deus, mas também nos nossos momentos privados, essa mesma sensação, esse mesmo sentimento vem à tona, mas não como uma promessa, mas como a certeza daquilo que Ele fez por meio de Cristo em nossas vidas. E isso supera qualquer expectativa que irmãos nossos tiveram no passado. Por isso o livro de Hebreus vai dizer que nós fazemos parte de um corpo. Eles sem nós não estão completos, e nós sem eles também não estamos completos. E essa é a imagem que temos aqui da pessoa do nosso Salvador. Por que eu escolhi falar sobre esse texto? Porque erradamente comemoramos uma data religiosa na igreja. Eu poderia trazer outros argumentos históricos, bíblicos, mas preferi falar daquilo que a Escritura mesmo fala a respeito do próprio Senhor Jesus. E fica muito claro para nós que na vida cristã o dia do Senhor representa tudo isso para nós. Que nós não temos um dia de Natal, porque o nosso Natal é todo domingo. A nossa Páscoa é todo domingo. Todo domingo estamos aqui louvando e agradecendo o nome, tendo essa mesma expectativa, tendo esse mesmo impacto que Simeão teve quando viu. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, hoje que ela está gravada nos nossos corações, nós temos esse mesmo impacto, nós temos essa mesma devoção. E muitas vezes nós estamos trocando o dia do Senhor por qualquer outra coisa. O dia da nossa salvação, da nossa redenção, o dia que Ele morreu e ressuscitou. Não é uma data específica, não é um dia 21 do mês tal, mas é todo o 7º dia. 6 dias trabalharás, 7º dia do Senhor. Na antiga dispensação era o sábado. Na nova dispensação é o primeiro dia da semana. É o dia da sua ressurreição. O princípio permanece mesmo. E é nesse dia que nós somos chamados a adorar, a reverenciar e a reconhecer a maravilhosa graça de Deus na vida do seu povo. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos terminar o nosso culto cantando o cântico de número 70.